A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, nós chegamos à última ministração sobre as práticas devocionais e eu quero te dizer o seguinte: se você não praticar essa de hoje, não vai adiantar nada as anteriores, porque todas elas dependem dessa, que é a prática da vontade. Se nós não exercermos a nossa vontade, nós não vamos ter prática devocional alguma na nossa vida. E é por isso que eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Vamos pensar um pouquinho sobre essa prática. A prática da vontade é a habilidade de exercer o dom do livre-arbítrio com inteligência e responsabilidade conforme o crivo da vontade de Deus. O nosso eu, ou ser, ou mesmo a nossa alma, é composta por três coisas: pela mente, pela nossa emoção e pela vontade. Com a mente, eu compreendo, eu penso, eu entendo. Com as emoções, são expressas por sentimentos. E com a vontade, eu digo o que eu quero. É o meu poder de escolha, meu poder de decisão, que é uma dádiva de Deus. Tanto é que nem mesmo Deus viola essa dádiva que Ele nos deu. Ele não nos obriga a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, embora Ele nos mostre. A estratégia de Deus é nos mostrar qual é a vontade dEle, qual é o interesse dEle. E às vezes até, de certa forma, nos persuadir, mas nunca anular a nossa vontade. Nunca tirar de nós essa capacidade ou esse poder de escolher. Inclusive, a nossa salvação, ela está ligada a essa capacidade de escolher. Com a nossa mente, nós entendemos o plano da salvação quando nós ouvimos a palavra de Deus. As nossas emoções mostraram-se manifestas através do sentimento de arrependimento pelo pecado, mas foi com a nossa vontade que nós decidimos abandonar o pecado e seguir a Cristo. E essa escolha, ela tem que permear a nossa vida cristã, porque é pela vontade, é pelas nossas escolhas que nós vamos decidir onde nós vamos passar a eternidade e vamos decidir também que tipo de pessoa que nós seremos aqui na Terra. Por isso é tão importante o uso adequado da vontade. E é interessante que essa prática da vontade em nós, ela como que permeia entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Porque nós vivemos um antagonismo entre fazer a vontade de Deus através da sua palavra, expressa, pela sua palavra, ou fazer a vontade da carne, seguindo os padrões do mundo. E isso existe porque existem forças contrárias à vontade de Deus que tentam nos atrair. Sem contar que existe ainda uma terceira vontade, que é a vontade dos outros. Às vezes nós somos induzidos a fazer não a nossa vontade, mas a vontade dos outros, que é expressa através do bombardeio das propagandas, através da sedução, das artes ou mesmo das mídias. E tudo isso, muitas vezes, é usado pelo adversário. Eu vou ler um texto, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Efésios 2, vamos ler os 3 primeiros capítulos de Efésios 2, que mostra isso com mais clareza. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aqui nós vemos claramente 3 forças agindo. Primeiro, o pecado que habita em nós. Segundo, a nossa natureza pecaminosa, quando ele fala dos delitos e pecados que nós cometemos. E em segundo lugar, nós vemos aqui ele falar sobre o curso deste mundo, falando dos padrões do mundo, que também muitas vezes nos seduz e tenta sequestrar a nossa vontade, vamos dizer assim. E por último, ele fala que antes de seguirmos a vontade de Deus, nós andávamos de acordo com o príncipe da potestade do ar ou o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso fala de forças espirituais do mal, que são usadas para
aprisionar a nossa vontade. E o inimigo usa pelo menos duas coisas, duas estratégias básicas para aprisionar a vontade. A primeira delas é o engano ou a mentira. E em segundo lugar, ele usa a passividade. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, até para ajudar-nos a combatê-las em nossas vidas, quando elas aparecerem, né? Primeiro, com relação ao engano. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar, porque muitas vezes o adversário vai usar até mesmo a palavra de Deus, ele vai distorcer verdades da palavra de Deus com enganos. Quer ver um exemplo? Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo dai graças. E qual é o conceito errado aqui? É o de que eu aceitarei todas as circunstâncias como sendo a vontade de Deus. Mas a verdade, o conceito correto aqui é que eu me submeterei a Deus em todas as circunstâncias, porque no meio de todas elas, Ele me dá a vitória. E o princípio aqui é que que a nossa submissão a Deus implica em resistir ao mal, em todo e qualquer momento, me submetendo ao poder dele, à graça dele, para alcançar a vitória. E quando nós andamos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o padrão de Deus, nós vamos andar dentro dos princípios corretos. Quer ver um exemplo disso? Jesus. Porque nós não estamos com isso dizendo que nós deixamos de ter vontade. Nós continuamos tendo vontade. Jesus, que é o nosso modelo, ele tinha uma vontade. Ele expressou essa vontade quando ele faz aquela oração lá no Getsemane, quando ele diz: Pai, se possível, ou se queres, passe de mim esse cálice. Entretanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, aqui a gente vê que Jesus, ele tinha vontade sim, mas ele usou o seu poder de escolha para decidir fazer a vontade do Pai. Aliás, fazer a vontade do Pai era o que o movia. Lá em João 4,34, ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai que me enviou. Então, nós precisamos aprender com ele e andarmos de conformidade com a vontade de Deus, com a vontade do Pai. Porque quanto mais eu exerço, quanto mais eu busco obedecer à vontade de Deus, eu vou entranhando a vontade de Deus em conformidade com a minha vontade, eu vou me livrando dos enganos da minha mente, dos enganos que podem me levar ao erro na escolha, na decisão. E uma outra arma do maligno é a passividade. Eu vou te dar pelo menos 4 exemplos de passividade ou sinais de passividade na vontade. O primeiro sinal é a inércia ou a indolência da vontade. O que é isso? Às vezes a pessoa tem a incapacidade de dominar a situação, então ela começa a adiar as decisões. Aí ela deixa para amanhã e vai deixando para amanhã e esse amanhã nunca chega. Um outro exemplo de sinal de passividade na vontade é a inconstância. Sabe aquela prática de começar e não acabar? Às vezes a pessoa começa a fazer uma coisa e não termina, começa a ver um filme e não termina, começa a ler um livro e não acaba. Isso é passividade na vontade. Precisamos combater esse problema também. Como é que eu vou combater a passividade da vontade? Tomando decisões firmes e indo até o fim. Não cedendo à pressão de que, não quero mais isso, não, agora quero aquilo outro. Nós precisamos vencer a passividade na nossa vontade. Um outro exemplo de sinal de passividade é a inércia nas ações físicas ou agindo mecanicamente. Sabe quando a gente começa a agir no automático, sem pensar, sem decidir, simplesmente aquela história de deixa a vida me levar? Isso também é muito perigoso, porque pode levar a pessoa a ser conduzido por qualquer outra fonte, menos pela sua vontade, que é o seu poder de decisão. Um outro exemplo, um outro sinal de passividade é a incapacidade de tomar decisões ou de iniciativas. É aquela história da pessoa deixar que os outros decidam por ela, deixar que os outros
tome as decisões ou exerça a vontade que seria dela. E isso é muito perigoso, porque quando eu deixo que o outro decida por mim, eu não estou funcionando adequadamente segundo os padrões de Deus. Deus não pode usar uma pessoa que tenha vontade passiva, porque Deus não nos anula. Deus não anula a nossa vontade. Ele não criou robôs, ele criou seres com poder de decisão. Com Deus funciona assim: ele convida e o homem responde. Ele pede e o homem entrega. Ele dá e o homem recebe. Há uma troca, há um relacionamento. Esse é o padrão divino. É assim que Deus espera de nós o agir. E como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos libertar a nossa vontade? Primeiro, pelo recebimento da verdade. A palavra de Deus é a verdade. E João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais nós nos expomos à verdade da palavra de Deus, mais liberta vai ser a nossa vontade. E nós poderemos exercê-la de conformidade com o padrão divino, com aquilo que é o melhor para nós. E nós vamos fazer isso admitindo as áreas de engano, descobrindo o terreno que o inimigo já tomou e tomando ele de volta, resistindo em fé, resistindo firme, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina lá em Tiago 4,7, que nós devemos resistir ao maligno, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Também nós precisamos vencer pela ativação da vontade. Como é que eu vou ativar a minha vontade? Respondendo à vontade de Deus. Quando a minha vontade se alinha com a vontade de Deus, a minha vontade é fortalecida. E assim eu vou exercê-la de modo livre. E também nós precisamos ativar a nossa vontade pelo poder ou pela tomada de decisões. Sabe, tome pequenas decisões, aquelas que não serão difíceis, depois você vai ampliando na medida que vai vencendo. Seja ler um livro até o fim, começa com um livro menorzinho, para que você não fique desanimado no meio dele, né? Ou a decisão de memorizar versículos, ou mesmo a decisão de evangelizar alguém. Decida e cumpra aquilo que você decidiu. E isso é uma maneira de você ativar a sua vontade, de você tomar decisões e ir até o final. E nós precisamos resistir ao diabo, como já foi falado antes. Resisti-lo firme na fé, porque essa é a nossa vitória. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu quero te convidar a alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Use o seu poder, exerça a sua vontade no exercício das práticas devocionais. E não esqueça de deixar os seus comentários aqui. Que práticas você tem exercido com maior frequência? Você tem exercido todas elas? E na prática da vontade, tem alguns sinais que você detectou de inércia na sua vontade ou de passividade na sua vontade? Deixa aqui os seus comentários e que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.